Fala aí pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Fernando, estou aqui mais uma vez diretamente da Austrália e hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês respondendo as perguntas que vocês enviaram no Instagram, beleza? Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas relacionado a qualquer coisa. Falei, manda sua pergunta aí, pode ser sobre a Austrália, sobre Itália, sobre cidadania italiana, working holiday, FIFO, mineradora, enfim, qualquer pergunta que vocês tiverem aí pode me mandar e eu vou ser 100% sincero e honesto com as minhas próprias palavras, então não fiz nenhum roteiro. Tô tomando um vinhozinho aqui, Pinot Noir da Tasmânia, bom pra caramba, inclusive, para você que vier aí pra Austrália, recomendo. Então, a ideia é essa, botar um vídeo aí 100% honesto, tomando um vinhozinho e respondendo as suas perguntas, beleza? E tenho certeza que respondendo alguma dessas perguntas aqui, talvez tire a sua dúvida aí também. E para você que quiser participar aí de algum vídeo do tipo, siga aí no Instagram, vai estar aí na descrição, beleza? Simplesmente todos os dias eu vou postando aí. Quando tiver a próxima caixinha, pode perguntar que eu vou tentar gravar, se esse vídeo for bem, né? Eu vou tentar fazer pelo menos uma vez ao mês, beleza? Houveram muitas perguntas interessantes, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, tenho 21 anos, eu já visitei mais de 20 países pelo mundo, já morei nos Estados Unidos, já morei na Itália, já morei na Coreia do Sul e hoje estou morando na Austrália, ok? É só um resuminho aí básico, eu não tenho especialização em nada, então não vou dizer aqui coisas de advogado porque eu não sou, simplesmente vou responder com base nas minhas experiências, beleza? Então, vou começar aqui. A primeira pergunta é o seguinte, mano, tem muito trampo de offshore FIFO aí? FIFO, para quem não sabe, é Fly In, Fly Out. É basicamente aqueles trabalhos que vão para mineradoras ou então offshore. Offshore são aqueles trabalhos que você faz no meio do mar, que geralmente você fica numa plataforma de petróleo ou algo do tipo. Ele me perguntou se tem muito trampo de offshore FIFO. Bom, FIFO tem muito trampo, mas principalmente em mineradoras, ok? Offshore já é bem complicado de conseguir, eu nunca vi offshore saindo de Townsville. Talvez tenha ali em Perth ou então em Darwin, mas eu nunca vi, realmente não tem muito trampo desse tipo, é bem seleto e bem difícil de entrar. Talvez para você entrar você tenha que ter experiência já, né, em algum outro país, ou então você tem que ter uma especialização e, claro, eles vão dar prioridade para quem é australiano e não quem vem com visto, né? E se você vir com visto de estudante, esquece, porque não tem condição, né, de você pegar um trabalho assim sendo estudante. A próxima pergunta. Queria saber do FIFO como foi a entrevista, onde procura vagas e salários, beleza? Para quem não me segue no Instagram, não viu, mas eu consegui um trabalho, na verdade eu consegui 2 trabalhos. Um é no FIFO, em uma mineradora, e o outro é no porto de Townsville. Os dois são muito bem remunerados, eu vou ganhar $3.200 por semana em cada um. A ideia é fazer uma semana no FIFO e uma semana no porto, porque ambos só tem uma semana a cada 2 semanas, entendeu? Então eu vou manter os dois trabalhos para sempre ter trabalho e sempre ter salário também. Toda semana 3.200 na conta. 3.200 bruto, não é líquido, tirando as taxas vai cair uns 2.800 líquido, suponho eu, não tenho certeza. Aonde que procura as vagas? Geralmente no seek.com, ou então, se você realmente for diretamente nas agências, você consegue com muita facilidade, que foi o que eu fiz e foi o que eu sempre faço. Eu vou na agência, mando meu currículo pessoalmente, marco uma entrevistinha lá, converso, mostro minhas experiências e consigo o trabalho. É assim que eu fiz, é assim que eu sempre faço. E recomendo que você assista o vídeo que eu gravei os áudios do que as agências elas te perguntam, para assim, quando você vier para a Austrália, você já saber exatamente as perguntas e conseguir responder e conseguir o trabalho também, né? Vou deixar aí na descrição. Suponho que você consiga aí um trabalho com facilidade se você chegar pessoalmente nessas agências, que nem eu fiz, né? A pergunta próxima são, quando você vai para as minas? Bom, eu ainda não comecei porque eu tenho que fazer exame médico
Eu completei o exame médico do Porto também essa semana, fiz na quinta-feira. Acredito que na próxima semana eu já começo no Porto, não tenho a certeza absoluta, porque depende do tempo que demora para vir os resultados. E assim que vier os resultados, eu já provavelmente vou começar, entendeu? Então, eles requerem, né, um exame médico que a própria agência vai pagar, você não tem que pagar nenhum dinheiro para isso. E aí eu tive que tirar raio-x do tórax, fazer exame de sangue, exame de urina, um monte de exame lá que eles fazem que por ser mineradora uns exames assim um pouco mais avançados, né? Mas em geral, eu só estou esperando mesmo o resultado chegar para conseguir e começar o trabalho tanto no porto quanto nas mineradoras. E realmente eu vou ficar rico, né? Porque $3.200 por semana é muita grana. Por mais que seja bruto, né? O líquido vai cair um bom dinheiro aí, coisa que eu nunca consegui até hoje na Austrália, beleza? Em relação ao valor por hora, eu consigo $40 por hora em ambos os trabalhos, beleza? Só que no Porto eu ganho um pouco mais, porque eu tenho overtime a partir da 8ª hora eu ganho 1,5 e a partir da 10ª hora eu ganho o dobro, né? Então eu ganho a 11ª e a 12ª eu ganho $80 cada uma dessas horas, né? E são 12 horas por dia, 5 dias por semana no Porto e 7 dias diretos no FIFO sem overtime. Então no FIFO, na mineradora, eu ganho $40 por hora flat, ou seja, são $40 em qualquer hora do dia. Não eu tenho o dobro da hora e por isso que no FIFO eu trabalho 7 dias, 12 horas por dia para ganhar 3.200 bruto e no Porto eu ganho em 5 dias o mesmo valor, por 12 horas por dia em 5 dias, ok? Espero que tenha ficado muito claro em relação ao salário, né? E vamos para a próxima pergunta. Como balanceia a dieta e treino com tantos trabalhos em diversos horários? Essa é uma pergunta bem interessante. E eu vou acoplar com mais uma pergunta que me perguntaram. O seu shape é natural ou você usa bomba? É o seguinte, em relação à academia, eu comecei desde os 14 anos, então já fazem 7 anos que eu faço academia. Sempre eu tive muita consciência corporal, sempre estudei para fazer os exercícios de maneira perfeita, né? Eu sou muito bem qualificado para entender sobre exercício, sobre o movimento. Então tudo que eu faço de maneira muito correta e de forma que prioriza hipertrofia, ok? Eu nunca usei bomba, porém eu tive a vontade de usar e o que me impediu foi o fato de que se eu fosse viajar tanto e se eu fosse mudar de diversos países como foi o caminho que eu segui, né? Não teria como manter essa vida de todo momento ter que usar bomba e ter que fazer ciclos. E por eu não ter como manter, eu nunca comecei. Porque você sabe que se você começa, você nunca pode parar. Se você parar, você perde todos os ganhos e ainda retrocede em maneira que o início era melhor. Então não faz sentido começar se você vai parar, entendeu? Por conta disso, eu nunca comecei. Sempre usei whey protein, creatina e pré-treino e vitaminas como ômega 3 e multivitamínico. Apenas isso. A dieta, eu sigo uma dieta em risca, porém, ultimamente eu não estou seguindo muito, nem estou indo muito para academia. Mas eu acho que quando você cria uma boa musculatura, como a que eu criei, né, em muitos anos indo para academia seguindo uma dieta restrita, eu acredito que para manter é muito mais fácil. Então, mesmo que eu não estou seguindo todos os dias indo para academia, o dia que eu vou, eu consigo manter muito tranquilo. Então, eu estou bem de boa em relação a isso. E eu acabo indo quando eu tiver tempo. Se eu trabalho à noite, eu vou de manhã. Se eu trabalho de manhã, eu vou à noite. E se eu não puder ir, eu vou no final de semana quando eu tiver tempo livre, entendeu? Mas eu não fico muito ligadão que nem eu era antigamente. Acho que ficou claro, né? Em relação à academia. Agora, qual caminho recomendaria atualmente para quem quer trabalhar fora do Brasil? E também teve uma outra pergunta que é parecida com isso. Qual conselho você daria para um jovem com 19 anos que está indo para a Austrália? Então, eu tenho 21 anos, né? Mas eu acho que o caminho que eu segui foi um caminho muito aproveitando o timing perfeito de algumas situações. Eu segui o timing perfeito para ir para os Estados Unidos.
e eu fiz o visto de turista quando eu tinha 13 anos, ou seja, eu pude ir quando eu tinha 18 sem ter dificuldades em relação ao visto, né? Quando eu fui para a Itália fazer cidadania italiana foi o timing perfeito, porque foi o último ano antes de acabar, né? A cidadania italiana para quem é bisneto ou uma linhagem muito distante, né? Hoje em dia, só quem é filho diretamente ou neto de italiano pode reconhecer a cidadania italiana, então mudou um pouco a lei, né? Nesse ano. Então eu acho que eu aproveitei o momento perfeito, com uma estratégia muito boa. E hoje, infelizmente, para muitas pessoas que tinham essa opção de ir para a cidadania italiana na Itália, né, que seria a minha recomendação primária, infelizmente não é mais possível. Eu recomendaria você buscar algum país, como a Austrália, e vir com o Working Holiday 462, que é para quem tem passaporte brasileiro. Para isso, você vai ter que ter 2 anos de faculdade, e eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena você seguir esse caminho, muito mais valioso do que você vir como estudante, porque estudante todo mundo sabe que é um valor de investimento muito alto, e eu não acho que você consegue recuperar aquele dinheiro trabalhando na Austrália por 6 meses ou um ano, entendeu? Eu acho que é só para quem realmente quer ter uma experiência fora do Brasil, mas não quem quer ficar fora do Brasil para sempre. Ilegalidade eu não recomendo para ninguém. Não recomendo você ir para os Estados Unidos e ficar ilegal lá a vida toda, porque é uma vida medíocre, né? Medíocre é dentro da média. Então, se você é ambicioso como eu, não tem como você ficar ilegal recebendo salário mínimo a sua vida toda. Não é uma coisa interessante. Fora que você não pode ir e vir a hora que você quiser para o Brasil. Você fica praticamente preso, né? Então, sinceramente, não recomendaria você fazer o que eu fiz, porque hoje não daria mais. Não tem mais como ir para os Estados Unidos como eu fui, porque agora tem o Trump, está muito mais rigoroso, e não tem como mais tirar a cidadania italiana pela Itália. Então, minha recomendação final seria tentar vir para a Austrália com Work Holiday 462. Para isso, você tem que ter 2 anos de faculdade. Acredito que seja o seu melhor caminho. Fora isso, você pode fazer um visto de estudante, vir para cá, como também você pode fazer um visto de estudante, ir para a Irlanda, ou então você pode tentar um trabalho, trabalhar pela internet, ganhar em dólar e morar no Brasil, ou você pode ir como nômade digital em Portugal ou Espanha e pegar a cidadania depois de muitos anos lá, né? Mas para isso você tem que ser nômade digital, coisa que nem todos são, né? Então hoje em dia todo mundo sabe que está complicando muitas coisas, né? Espero que vocês consigam encontrar os seus próprios caminhos. Eu estou aqui para mostrar o meu caminho e, claro, dando dicas de como você pode seguir algumas coisas que eu fiz para chegar onde eu estou no momento. Mas ao mesmo tempo eu sei e eu entendo que infelizmente o caminho que eu fiz não seria possível alguém replicar nos dias de hoje por conta da diferença e da mudança de leis na cidadania italiana, como também na rigorosidade que está para você ir para os Estados Unidos, né? Então, infelizmente, a única opção seria aquela que eu citei, Work Holiday 462, que se você vir com esse visto, você pode trabalhar sem restrição e não custa muito caro. Eu acho que realmente é a melhor opção. Agora uma pergunta interessante. Do que você mais sente falta do Brasil? Família não vale. Eu considero saudade quando você sofre. Eu não considero saudade comida, porque você não sofre por conta de comida, entendeu? É claro que eu sinto saudade de algumas comidas típicas do Brasil, a feijoada, por exemplo. Ou então, por exemplo, a pipoquinha doce vovozinha, né? Eu sempre gostava muito de comer isso no Brasil, e aqui não tem. Nem aqui como nenhum outro país, né? Mas eu nunca sofri por conta de comida. Eu acho que é uma coisa assim que eu tenho vontade, mas não é uma saudade muito forte. A saudade muito forte que eu tenho são apenas duas na minha vida. A primeira é a família, no caso a minha mãe, minha avó, meus familiares próximos, né? Tô nem considerando amigos ou então familiares distantes. Tô considerando familiares próximos. E a segunda pessoa que eu sinto falta é a coreana que eu acabei deixando para trás na Coreia e que eu ainda amo, né? Então eu sofro de saudade
pelas duas coisas, tanto pela minha família quanto pela coreana. Fora isso, eu não sinto saudade de absolutamente nada, não tem nada que me afete psicologicamente ou que me afete negativamente durante o meu dia que eu sofra por saudade. Então, respondendo a pergunta aqui com sinceridade e honestidade, eu não sinto falta de nada do Brasil, a não ser a família. Agora, algumas perguntas sobre Townsville. Fala mais sobre Townsville. E o outro perguntou, é difícil de conseguir acomodação em Townsville? E o que mais? É isso. Perguntaram sobre Townsville e se é fácil de conseguir acomodação. Bom, Townsville é uma cidade pequena, uma cidade muito mais barata que Sydney, Brisbane ou Gold Coast para você se viver. Eu pago $150 por semana de aluguel. Não acredito que você consiga aluguel em qualquer outra cidade da Austrália, que é realmente muito barato em comparação. É uma cidade com muitas oportunidades de trabalho. Eu também recomendaria Perth e Darwin, que fica no norte, e Perth fica do outro lado da Austrália. Então, Perth, Darwin e Townsville são 3 cidades boas, baratas e com muitas oportunidades de trabalho, e não é muito turístico, né? Acaba sendo muito mais barato do que se viver em Melbourne, Sydney, Brisbane, enfim. Então, realmente é fácil de conseguir acomodação, você acaba conseguindo no Facebook Marketplace, ou então nos grupos de Facebook, e em geral acaba sendo muito mais em conta, né? As acomodações aqui em Townsville. É uma cidade boa, tem praia, tem shopping, básica, não tem muita coisa, não tem nada de especial, mas o que tem de especial são as oportunidades para você conseguir muito dinheiro, entendeu? Agora vamos aí. Já sofreu preconceito em algum país que você já foi? Na Austrália tem muito. Nunca sofri preconceito, tanto na Austrália como em qualquer outro país eu nunca sofri. Acredito que pela minha cor, por eu ser descendente de italiano também, acredito que não sofra tanto preconceito como uma pessoa que vem de origem africana em países, né? Como talvez Coreia do Sul. Se você vem de uma descendência africana, por exemplo, é claro que você vai se destacar e talvez alguma pessoa pode te olhar torto, né? Alguma coisa do tipo. Mas acredito que eu sou de uma forma que nunca sofri preconceito. Acredito que talvez alguns brasileiros sofram preconceito em Portugal, né? Mas, enfim, quando eu fui para Portugal também todo mundo me tratou muito bem. Eu acho que realmente nunca sofri, mas isso são casos e casos, né? Não tem como falar que por eu não ter sofrido, os países não têm tanto preconceito, né? Acho que isso é uma coisa mais pessoal e vai de pessoa para pessoa também. Qual foi o seu trabalho favorito? Dá dica de como ter força de vontade para treinar após o trabalho. Eu não tenho como dar dica de como ter força de vontade, porque nem eu tenho. Tem horas que eu estou muito cansado e eu vou para casa e durmo. Eu não vou para academia, entendeu? Eu vou para academia quando eu sinto vontade, quando eu quero ir e quando eu tenho tempo livre. Se eu não quero, eu não vou, entendeu? Eu não me forço a ir também. Eu estou numa posição que eu estou muito tranquilo em relação a isso. Qual foi o meu trabalho favorito? Provavelmente foi na base militar. Não pelo trabalho em si, mas pelo lugar que eu estava, né? Por estar vendo toda hora os soldados, os tanques de guerra passando do meu lado. Tinha canguru do meu lado pulando enquanto eu estava montando as tendas militares na base militar de Townsville. E acredito que aquele trabalho, também por ter um salário muito bom, né? Foi o que mais me apeteceu. A próxima pergunta. Qual foi o seu pior perrengue na Austrália? Bom, eu não estou tanto tempo na Austrália para ter muito perrengue, mas eu tive a minha bicicleta atacada por adolescentes e eles basicamente destruíram a parte onde eu tinha o meu phone holder, né? Então, para colocar meu celular na bicicleta, eles destruíram aquilo e também roubaram a minha lanterna da bicicleta. Então, acredito que seja o único perrengue que eu passei na Austrália até hoje. A próxima pergunta. Dicas de como ir trabalhar no mesmo ramo que você ou algo parecido. Tamo junto, irmão. De como ver e conseguir um trampo parecido indo para as agências. É aquilo que eu falei, visita a agência, não tem segredo, vai lá, bate na porta, conversa
e segue o vídeo que eu fiz, né, visitando a agência lá e conversando, que você vai já pegar exatamente as perguntas que eles vão te fazer para você já ir preparado, entendeu? O que mais? É difícil fazer amigos ou ter amizade aí na Austrália? Como são as pessoas aí? Eu não estou interessado em ter amigos na Austrália. Eu não vou ficar aqui para sempre. Então, sendo 100% honesto, eu não tenho interesse em fazer amizade. Eu tenho alguns amigos, né, das pessoas que eu trabalho, mas eu não vou pra rua, eu não faço muita coisa do tipo. Então, obviamente, eu não tenho como dizer se as pessoas são boas ou ruins, porque eu não tive muito contato, né? O contato mesmo que eu tenho são os meus flatmates, mas em geral, assim, as pessoas são muito educadas. Algumas pessoas nem tanto, no trânsito principalmente. Mas, em geral, assim, o povo é bem de boa. Eu acho que se você estiver querendo fazer amigo, aqui é um ótimo lugar. Não só amigo com o australiano, mas amigo em geral, sabe? Eu fiz amizade com uma italiana, eu fiz amizade com uma coreana. Várias pessoas de várias nacionalidades vêm para a Austrália, então realmente você acaba virando amigo de pessoas de várias nacionalidades, não só com os australianos nativos, né? Vamos para a próxima pergunta. Ahn, Como fez para tirar sua cidadania italiana? Quero working holiday, mas não tenho ensino superior. Então, eu fiz a minha cidadania italiana indo para a Itália, né? Eu fiz lá, fiquei 4 meses. Fui como se fosse uma escravidão, né? Eu até fiz o vídeo ali e postei da experiência que eu estava tendo durante o meu voluntariado. Acredito eu que foi uma experiência muito ruim, mas o resultado foi muito bom. Então eu não me arrependo de ter ido e ter feito a cidadania do jeito que eu fiz. Eu não gastei dinheiro com assessoria. Eu simplesmente fui para a Itália, peguei uma residência em um voluntariado, trabalhei por 4 meses e fiz a cidadania sozinho, sem gastar dinheiro. Só gastei dinheiro para pegar os meus documentos da minha família, né? E hoje, infelizmente, não é mais possível, a não ser que você seja filho ou neto direto de italiano. Então, o jeito que eu fiz hoje não é mais possível, ok? Isso foi mudado na lei que entrou em vigor, se eu não me engano, em abril desse ano, ok? Próxima pergunta. Conta mais sobre como foi a sua adaptação morando sozinho. Se demorou muito para se acostumar. Eu moro sozinho há muito tempo, né? Acho que não foi desde aqui, foi desde quando eu estava nos Estados Unidos, já morando sozinho. Eu desenvolvi muita responsabilidade e independência, né? De certa forma. Mas acho que quando eu fui para a Itália, morei lá no voluntariado, foi um momento que realmente teve uma mudança de perspectiva muito maior, porque não só estava morando sozinho, como estava morando em um idioma que eu não falava muito bem no momento, né? No fim eu aprendi italiano, mas no começo não falava, então foi tudo muito difícil. Mas acho que você acaba acostumando, né? Quando eu morei na Coreia também, eu peguei uma kitnet, quando eu estava sozinho ainda, né? Depois eu mudei e fui morar com a coreana, mas até então eu estava morando sozinho, né? Eu acho que acaba acostumando, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente nem percebe, são coisas que simplesmente acontecem, e quando você percebe, você já está tendo vida de adulto, responsabilidade de adulto, independência, trabalhando, indo por trabalho, voltando, acordando cedo, e você está morando sozinho, não tem mais os seus pais, a sua família por perto, mas você acaba aprendendo, entendeu? Se você hoje mora ainda com seus pais, não se preocupa. Quando você vier e tiver que sentir na sua pele, você vai saber o que você vai ter que fazer e você vai aprender naquele momento. Enquanto você não tiver aquela experiência e você passar por aquela situação, acredito que não é possível você aprender, entendeu? Realmente tem que viver para aprender. Já pensou em fazer IRL ou vídeos sobre os lugares que você está visitando? Você me inspira. Muito obrigado pelo comentário e fico feliz em saber que eu estou te inspirando. Claro, eu tenho interesse em gravar quando eu estiver visitando alguns lugares turísticos, né? Eu tenho uma viagem marcada aí para o final do ano. Eu vou para Brisbane, Gold Coast, Nova Zelândia, em Auckland, e depois eu vou para Sydney, aproveitar o Réveillon. E de Sydney eu vou para Shanghai, na China, né? Que a gente fala Xangai, mas o certo é Shanghai.
E talvez acho que ali em Shanghai depois eu vou para Taiwan, Hong Kong, Macau e talvez eu faça uma viagem na China para business, ok? Não só como turismo, mas eu vou usar a minha ideia de abrir uma empresa na China e vou visitar alguns fornecedores, algumas empresas na China durante o meu momento de visita. Mas é claro que eu vou estar ali também turistando, curtindo e talvez eu faça um vídeo interessante sobre cada um dos lugares que eu for fazendo, né? Eu vou tentar gravar. Mas é muita correria quando você viaja assim, sabe? Então depende do meu mood, depende do meu humor quando eu estiver viajando naqueles locais, né? E também depende do tempo que eu tiver durante a minha viagem. E além disso, eu acho que eu vou comprar um drone. Então, se eu comprar um drone, vai ser mais interessante para fazer os vídeos, né? Acho que realmente vamos ver como é que vai estar o YouTube até lá, né? Não sei muito bem o futuro, mas tenho boas perspectivas e bons planos para o futuro. Então vamos ver, esperemos, né? Espero que dê tudo certo. O que mais? Qual skill vale a pena aprender para conseguir trabalho aí? Elétrica, pintura, etc. Cara, qualquer coisa que você conseguir fazer de skill para trabalho manual, como eletricidade, elétrica é o melhor, é claro. Mas pintura, ajudante de pedreiro, concreto, qualquer coisa assim que você souber fazer, sabe? Encanador, tudo isso é muito bem remunerado aqui. Faz um vídeo falando sobre os 11 meses nos Estados Unidos. Aconselharia ir ficar ilegal para ter dinheiro? No momento, eu não aconselharia por conta da rigorosidade que, como eu já comentei, está muito mais complicado, né? E para isso também você tem que ter visto de turismo. Acho que hoje em dia é muito mais difícil de conseguir visto de turismo para quem não tirou cedo, que foi o meu caso. E é isso. E é isso, tipo, respondi todas as perguntas que vocês fizeram. O vídeo está gigantesco, vou tentar editar aqui o máximo possível para não ficar tão gigante, mas obviamente vai ficar. Espero que eu tenha sido muito sincero e honesto, que foi o motivo de eu ter gravado esse vídeo. Para quem não perguntou no Instagram, talvez a próxima oportunidade seja mês que vem, então siga eu no Instagram e quando tiver uma caixinha você pode me perguntar que eu faço um próximo vídeo respondendo as perguntas 100% honesto e um pouquinho bêbado talvez, mas eu acho que a bebida é um fator interessante que te deixa mais honesto também, mais sincero sobre as coisas. E eu não queria fazer roteiro, eu queria simplesmente pegar as perguntas e responder na lata, do jeito que eu penso, do jeito que a minha visão é, baseado nas minhas experiências, entendeu? E acho que esse vídeo aqui eu consegui passar muito das informações que eu tenho de forma clara e honesta. Se você gostou, espero que você curta o vídeo, se inscreva-se no canal caso não for inscrito. E é claro, ficamos aí pro próximo vídeo. Se quiser, recomendo aí o vídeo das agências que eu falei, que eu citei numa das perguntas, né? E também recomendo seguir no Instagram, que eu tô sempre passando dicas lá diariamente, beleza? Um abraço, é isso, ficamos pro próximo vídeo, tamo junto, é nóis. Coisa boa.